Ricardo, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática? Você crê no ensino da palavra que diz que você e eu, todos nós, somos pecadores e na condição de pecadores nós não podemos produzir a nossa salvação? Você crê nisso? Você crê na graça de Deus, no amor incondicional de Deus, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz em nosso lugar, para que através da fé e da obra dele, nós pudéssemos ter a salvação? Você crê nisso? Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Você, como membro da igreja, você promete respeitar as autoridades constituídas enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Promete? Você promete ser um membro fiel, dando testemunho fora para que o nome do Evangelho seja engrandecido e glorificado através da sua vida? Vai dar dízimo também? E oferta? Tem que dar. Sustenta a obra de Deus. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar essa situação aqui do irmão Ricardo Pavanelli, que ele foi lá na igreja presbiteriana, né? Renunciou ao seu cargo na congregação e agora está participando da igreja presbiteriana como um membro ali efetivo, né? E vocês vão ver que é efetivo mesmo. Porque com todo respeito, irmão, olha, é lamentável o que a gente vê sobre religiosidade quando as pessoas começam a colocar muito no coração que o exclusivismo impera. Hoje em dia está muito assim, que o exclusivismo impera só dentro da congregação, ou coisas que você não concorda, como se em outro lugar que a pessoa fosse, vai ser totalmente perfeito. A gente vai analisar aqui, eu sei que já vão estar discordando de mim aí, aqueles que, infelizmente não conseguem ter uma visão ampla das coisas. Eles conseguem só se fechar a uma situação e querer só aquilo ali, como agora uma metodologia de fé, porque se faz todo um balanço do que seria o correto, e a espiritualidade muitas das vezes ela fica escassa, né? Olha isso daqui, vou mostrar para vocês essas falas e a gente vai analisar. Também o Ricardo, nosso irmão Ricardo, ele é presbiteriano, filho de presbítero, a mãe dele era organista da igreja presbiteriana. Ele passou um tempo lá na CCB e agora está voltando. E pode ficar, não vamos batizar ele não, porque o batismo é um só. Isso aqui, irmão, tem causado um reboliço tão grande. Porque assim, a maioria dos irmãos que estavam saíram da congregação, eu falo maioria porque houve sim esse movimento grande, que essas pessoas teriam que passar por um rebatismo nas outras igrejas. E aí se encontrou com o fato de que aí na pandemia, a igreja presbiteriana do Brasil criou-se ali numa convenção, não sei, ali uma decisão que todos que viessem da congregação que está no Brasil teria que passar por rebatismo, né? É coisa incrível, né? Porque a congregação que fez muito isso, né? Ela sempre rebatizou, o batismo da outra não era certo. Eu sei que vai vir pessoas aqui, hoje tem pessoas extremadas, que mesmo que a congregação comece a mudar, eles vêm aqui e defendem uma visão antiga, mesmo que não tivesse embasamento bíblico. Então a congregação, ela está passando por um processo que não vai mais, se uma pessoa vem da Assembleia de Deus, né, de uma outra igreja, ela ficava ali, não fazia parte da igreja, em comunhão com a igreja, porque não tinha batizado. E agora já está assim se reconhecendo que se a pessoa batizou por imersão, se ela reconhece, né, ela conhece a Cristo, como vem de outra igreja, obviamente, uma igreja cristã, ela não vai ser batizada forçadamente como tinha que ser, porque existia assim, né, a necessidade de batizar de novo. Mas aí começou-se esse povo sair da congregação e precisando de uma igreja e batizar nas outras igrejas. Teve um movimento forte, aí, CCBs batizando, em igrejas calvinistas, reformadas, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito e julgar outras denominações pelo seu pensamento, seja lá calvinista. Só que a gente quer chegar aqui na fé, aonde encaixa a fé em Cristo aqui. Porque você julgar que uma denominação não teve fé suficiente, né, veio da congregação, então ela acredita que lá é a graça, certo? Vamos supor, muitas vezes isso aconteceu e é fluente, né? Fala, e sobre a obra de Deus também vocês vão ver ele falar aqui também. Mas aí fala que a congregação é a graça, então essa pessoa tem que rebatizar, não? Por quê? Irmão, na minha concepção, ela passou pelo batismo ali,
ela vai numa outra igreja, se ela sair da congregação, ela vai só demonstrar isso que ele vai falar aqui sobre a fé, né? E se ela tá na congregação e quer ficar lá, conheceu depois de um tempo que o que é graça, o que Jesus fez por nós, ela cresceu no conhecimento. Como a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. E outra parte da Bíblia vai falar também que eram alimentados com leite e depois passou para alimento sólido, o conhecimento das coisas. Mas não manda ali na Bíblia, cada vez que a pessoa crescer em conhecimento, passar por batismo, batizar de novo. E a gente não pode chegar ao ponto de analisar que dentro da CCB não tem irmãos que realmente sirvam a Deus, sem pensar que graça é a denominação ou toda idolatria pela denominação. Estão lá porque gosta do culto, fazer parte com os irmãos, né? E muitos que outras da denominação pode vir também, vai vir para a congregação e vai estar ali professando a sua fé junto com os irmãos ali. Agora, a exigência do rebatismo, como ali sendo a graça, essas coisas, até assusta qualquer pessoa que quer estar em uma outra denominação. Às vezes, por vários fatores lá, não gosta de lá e quer vir para a congregação, porque se ela se põe no lugar de Cristo, né, então acaba não vindo. Só que a congregação nisso aí, ela mudou, né? Ela está mudando, ela não está exigindo mais esse rebatismo. A gente vai ver, e eu vou falar aqui no canal futuramente, claro, quando essa exigência não acontecer e alguém que é de outra igreja veio batizar de outra igreja também tem um cargo. Ser músico, talvez cooperador de jovem. Aí nós vamos ver uma grande evolução, né? Porque, claro que tem o testemunho, que é muito difícil saber essas coisas, né? Quando vem de outra igreja, não tem como você saber testemunhos e o que aconteceu lá, vai pedir uma carta para outra igreja, então é complicado, não sei como vai lidar com isso, mas é uma coisa para se pensar. Mas vamos continuar aqui. Vai fazer a sua pública profissão de fé. E uma das pessoas responsáveis por isso é o André, né? Ele vai fazer a sua pública confissão de fé. Esse pastor aqui, ele, no meio dos extremistas calvinistas, ele é até considerado aí, não gostam muito dele. Por quê? Aqui já fez uma coisa que eles não vão gostar, que foi não exigir ele batizar de novo. Os extremistas vão querer, claro, falar que agora que conheceu a Cristo, aí é obrigado a batizar. Isso é dentro da pessoa. Isso é com a pessoa. A pessoa, se ela sentir que ela verdadeiramente batizou por impulso, né, num tempo aí que levava as coisas de qualquer jeito, então começou a conhecer a Cristo de profundo coração e ela sentir, nenhuma denominação pode impedir. Mas agora, forçadamente, agora não deixa de ser estranho a confissão de fé aqui. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática? Irmão, ele era ancião da congregação cristã no Brasil, né? Então essas perguntas, por mais que você julgue, mas a congregação não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Por mais que você fale, não vamos entrar nesse mérito. Ele entendeu isso lá dentro. Então, essa pergunta aqui gera o quê? Gera desconfiança que todo mundo dentro da CCB não conhece a Bíblia como regra de fé e prática, né? Mas o pastor fez a pergunta aqui de uma maneira assim, ele tem que fazer, talvez, faz parte do método da igreja, mas o problema é uma pessoa, igual o Ricardo Pavanelli, ter que se passar por isso aqui. Eu fico admirado, sabe, às vezes. Poderia até falar pro irmão, falar assim, vamos pular essa parte, mas como a gente já estamos entrando no costume de outras denominações, né? Mas vamos pular essa parte aí, que eu já venho de uma bagagem, né? Discorde ou não, uma bagagem evangélica. A igreja é uma igreja evangélica. Por mais que tenha lá os seus problemas, que nós vemos muita mudança aí o ano passado, na RGE, no papel. Tá no papel, tá ótimo, irmão. Porque se seu líder local na congregação falha numa coisa, ele não pode tirar sua liberdade por questionar, porque é ensinamento da igreja. Mas ele veio da congregação vendo essas mudanças, esses pequenos detalhes, e veio aqui e vai ter que ouvir isso daqui, ó. Você crê no ensino da palavra que diz que você e eu, todos nós somos pecadores, e na condição de pecadores nós não podemos produzir a nossa salvação? Você crê nisso? Isso aqui já entra também um pouquinho na afirmação aí da linha calvinista, né? Nós não podemos produzir a nossa salvação. Isso é muito claro e óbvio nas escrituras. Efésios 2:8, o pessoal usa muito essa parte só. Mas a gente temos toda a escritura baseada na sua contribuição pela fé a Cristo, a sua fidelidade e a sua situação de apostasia, evidente e fato real. Mora no livre-arbítrio, só que como eles não acreditam, recentemente eu vi um vídeo
do Hernandes Dias Lopes tentando explicar sobre a apostasia. E aí, como ele entrou na linha da predestinação, ele ficou um pouco confuso. E é um vídeo que ele não explicou nada. Ele se perdeu, porque é uma confusão ali, vocês não fazem ideia. De não salvos com aqueles que são salvos, e o salvo não perde na salvação, está salvo hoje, perdeu a salvação. Irmãos, a Bíblia é clara, não tem por que eles criarem tanta confusão com isso. Tem apostasia, é o livre-arbítrio criado por Deus. Não criou bonecos para ficar assistindo algo que ele já sabe que vai acontecer. Ele criou a nossa determinação aqui, física, com espaço e tempo. O tempo é relativo para a ciência, lá fora do espaço, o tempo existe para nós, porque foi criado por Deus, e a nossa, que domina em nós nesse espaço e tempo, é o livre-arbítrio. Então nós podemos apostatar. Ele fez essa pergunta aqui, falou dessa maneira, né? Que não podemos produzir a nossa salvação. Muitos entendem também que não há como perdê-la. E, de fato, não produzimos a salvação, mas podemos negar ela e desistir da fé. Você crê na graça de Deus, no amor incondicional de Deus, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz em nosso lugar, para que através da fé e da obra dele, nós pudéssemos ter a salvação? Você crê nisso? Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador? Repito aqui, né, irmão? Não sei. Essa profissão de fé, ao meu ver, para começar, ela deveria ser feita com alguém que vem de uma igreja, ninguém conhece ele, veio na sua cidade, na igreja ali, até porque é uma coisa antiga, né? Não existia internet, não existia como você pesquisar muita coisa. Então, ela é feita porque essa característica de você conhecer a pessoa e para ela afirmar na mesma fé que a sua. Isso é um ponto. E essa é a profissão de fé. No entanto, quando a pessoa já vem, alguém, todos já conhecem, assim, olha, esse aqui era um líder da congregação, e ele vai estar congregando com nós aqui, né? Eu acho que não tem necessidade de fazer essa pergunta toda aqui, mas tem gente que vai defender, né? É um costume também que pronto para críticas, mas quando é outra denominação, geralmente a pessoa não faz, né? Você, como membro da igreja, você promete respeitar as autoridades constituídas enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Promete? Você promete ser um membro fiel, dando testemunho fora para que o nome do Evangelho seja engrandecido e glorificado através da sua vida? Um membro fiel é estranho, né? Um membro fiel à denominação. Tá vendo aqui, ó? Eu vou falar nada pra vocês, não, irmão, mas, né, já não basta. Eu tô indignado com os irmãos que saíam da CCB e faziam lá seus cursos, tempo na presbiteriana, outra, porque é muito regional também, mas aí depois batizar de novo. E agora ele aqui não precisou. Pasme. Mas é isso aí que é. Quando a pessoa não se apega a Cristo, ele sai do seu extremismo dentro da igreja, né? Ele decidiu sair da congregação. Não, eu conheci a Cristo, eu decidi. Mas só que ele aposta toda a sua fé em um outro lugar, em uma outra pessoa, ou num guru de internet, que não tem experiências de igreja, de lidar com uma igreja no seu dia a dia. Quão difícil é isso, né, irmão? Não tem experiência. Ele conhece as escrituras ali, e aí algumas partes das escrituras já se torna aquele que lá arrasta multidões para onde? Quando nós, até vou fazer um vídeo aqui sobre o Salvador Bueno, no ensinamento dele que eu achei interessante, né? Quando nós vemos a fé, sobre a fé e a espiritualidade, irmãos, não envolve muita coisa que nós vemos hoje no produto religioso. Vai dar dízimo também? De oferta? Tem que dar, sustentar a obra de Deus. Vai dar dízimo também e oferta? Tem que dar, né? Claro, sustentar a obra de Deus. E aí dizem muito sobre a congregação ainda usar e acostumar com essa fala, que a congregação é a obra de Deus. Esse aqui é um homem que é um exemplo das igrejas reformadas, é uma imagem que se tem, e ainda ele não é muito calvinista extremista, hein? Ele não é aquele calvinista que até os calvinistas não gostam muito dele, porque ele não é esse extremista, mas chamou ali a igreja de obra de Deus. Eu já vi assembleias também de Deus aí, os pastores falar. Então é um costume quando fala-se que a denominação veio através da graça do Filho de Deus, as denominações foram surgindo, mas não que ela seja a obra de Deus de forma que criou-se ali uma expectativa que ela vai ser perfeita. Não, qualquer denominação vai ter os seus problemas e os seus atributos ali que alguns não gostam, não se alinharam muito bem com aquilo. Agora, não desmerecendo nada e nem falando nada aqui, desrespeitando o irmão, mas ele estava, irmãos, dentro de uma denominação com um cargo importante, que poderia ali até próximo a pessoas importantes dentro da congregação a ajudar e a contribuir para a evolução em vários aspectos.
E hoje ele participou, né? Não foi hoje, mas ele participou ali do lado do batismo de criança, entendeu? De pro aspersão, molhando a mãozinha, passando na cabeça. E no estatuto das igrejas, os pais são obrigados a levar o filho a batizar. É uma obrigação dos pais. E ele, Ricardo Pavanelli, vendo um mandamento sendo cumprido até nas batistas, que é por imersão, tudo bem, quis ir ali, mas é uma coisa assim, sabe, irmão? Por isso que não dá pra ficar jogando pedrada em denominação, porque é tudo questões culturais, sabe, de pensamentos humanos. Cada um pensa de um jeito, em situações, então temos que ficar bem atento a isso, ao que nós produzimos com a nossa fé. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quis comentar isso aí, eu ia deixar quieto, nem ia tocar mais no assunto do irmão Ricardo Pavanelli, mas isso aí não tinha como não comentar, sabe? Um pouco lamentável, por opinião minha. Mas Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal, conheça o canal do Instituto Medita Fé. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.